Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota, com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do GR Corolla Hatch 2024 versão Core de entrada. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O hatch esportivo chega ao Brasil apenas com 99 unidades. Para você que curte uma track day no final de semana, talvez essa seja uma boa opção para você. O carro foi desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing, que é a linha de divisão esportiva dos carros da Toyota. Conta com motorização 1.6 turbo, com 304 cavalos, rodas forjadas BBS, também entradas de ar que são funcionais no modelo, ponta-taco eletrônico, tração integral, também faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, no seu interior, ar-condicionado digital, duas zonas, um multimídia também com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do Corolla Hatch esportivo, partindo aqui da sua frente, dos faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, esse filete praticamente aqui formando um Y na parte do farol, que também é a luz de indicação quando você dá a opção de seta. Canhão de foco projetor de longo alcance, farol alto e baixo com sistema automático e também sistema comutativo automático dos faróis. Todo o acabamento aqui em black piano, que realmente realça essa parte do farol, e aqui vocês percebam na frente todo um visual agressivo, com os vincos que são bem aparentes na parte do para-choque. Mais abaixo você tem esse detalhe com essa peça em preto brilhante, que é a entrada de ar funcional para o resfriamento aqui dos discos. À frente você tem toda essa grade superior que tem toda a abertura aqui bem avantajada, a inscrição GR aqui à frente, também luz aqui referente em LED do farol de neblina, as entradas de ar abaixo aqui, também todo o detalhe com efeito colmeia, com as aberturas de ar acima também. Mais acima você tem todo esse acabamento em preto brilhante com entradas de ar e também aqui o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos, com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e a parte ali de uma câmera na parte do para-brisas que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através aqui do modelo. À frente nós temos as entradas de ar aqui com esse detalhe em black piano, justamente porque é funcional para o resfriamento aqui da parte do cofre do motor. E os vincos que saem lá da frente, vindo até a parte aqui da parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla. A sua motorização é 1.6 turbo, a gasolina com 304 cavalos com torque de 37,7 kgfm a 6.500 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 3 cilindros em linha com injeção direta D4S. Ele não conta com correia dentada, mas sim com corrente de comando e o bloco em alumínio. Esse motor foi desenvolvido inicialmente para o GR Yaris e aqui ele passou por atualizações para chegar aos 304 cavalos aqui para o GR Corolla. É tanto que ele tem esses 3 pontos aqui para relembrar que é um 3 cilindros, acredito eu, que esses detalhes aqui que realmente ficam bem marcantes aqui na capa do motor. Conta com resfriamento de múltiplos jatos aqui, justamente em óleo, para trazer o resfriamento dos cilindros aqui do carro. Também conta com bielas, virabrequins forjados para chegar ao máximo aí para performance para esse modelo. Ele conta também com câmbio manual de 6 marchas ali para engates rápidos, para justamente usar numa track day, num final de semana. Também ele conta com ponta-taco eletrônico e tração integral, que depois eu vou falar para vocês referente a isso. Aqui à frente foi posicionado um turbo intercooler na parte da grade, também um turbo compressor aqui na parte do motor. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. O coletor, para vocês verem, aqui ele tomou todo o espaço, é tanto que a bateria está lá na parte do porta-malas, que depois eu mostro para vocês. No capô, nada de manta acústica, até porque ele tem as entradas aqui de ar que são funcionais justamente para resfriar aqui a parte do cofre do motor. Se você gostou desse modelo, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal.
Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, elas são forjadas da marca BBS com a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes. A pinça dianteira com a pintura aqui vermelha, a inscrição GR, são com 4 pistões. O disco dianteiro é da marca Two Piece com 14,7 polegadas. O disco traseiro também Two Piece de 11 polegadas, já a pinça é com 2 pistões. Quero abrir a imagem para mostrar aqui o comprimento do GR Corolla, que mede 4,40 metros, o vão livre de solo é de 12 centímetros. Ele conta com um assoalho 100% plano para justamente trazer mais aerodinâmica ao modelo para uso esportivo. Aqui você tem também a abertura de área que é referente para aumentar a aerodinâmica do modelo. Essa parte aqui com um vinco que atravessa toda a parte lateral, indo até a parte da lanterna traseira. Uma saliência aqui que tem aqui o contorno da primeira porta até a segunda porta, também aqui a saia lateral que envolve toda a parte do modelo com uma inscrição GR4, para relembrar que o modelo é de sistema tração integral com 3 opções aqui. Você pode optar lá no interior do veículo 60 na roda dianteira, 40 na traseira, ou 70 na roda traseira e 30 na roda dianteira, ou modo track, que é 50 por 50, você consegue ter essa opção para uso esportivo. Na parte aqui também da coluna A, tudo preto fosco, a parte de baixo do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor, essa parte aqui com a pintura em preto brilhante. Essa é a versão Core de entrada. A Circuit teria teto em carbono, vai reduzir 2,5 kg, também sensor de ponto cego e tráfego cruzado, e também ali a parte do painel que teria o head-up display. Isso na versão Circuit. Essa Core já não tem esses opcionais. Aqui a cor é um cinza metálico, assim como as maçanetas aqui do veículo, também a coluna B e a coluna C com toda essa parte aqui envidraçada com detalhe em preto fosco. Suspensão traseira do tipo independente. E um detalhe interessante aqui também no modelo, o chassi é do tipo TNGA e ele foi feito reforço estrutural. Então ele passou por 349 pontos de solda estrutural com adesivos e também mais 4 pontos físicos, justamente para poder diminuir a parte de torção do carro, trazendo mais aerodinâmica, parte de suspensão que funciona melhor justamente por menos torção do veículo. Também foram aumentadas as bitolas, tanto que ela tem toda essa caixaria aqui com aerodinâmica diferenciada aqui para o modelo, 90 milímetros na roda traseira, 30 milímetros aliás na roda dianteira. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam aqui com toda essa peça que envolve toda a parte do para-choque com um detalhe em preto brilhante que realmente fica bem marcante. As saídas de ar aqui acima, do lado esquerdo também, esses vincos bem marcantes aqui, 3 ponteiras de escapamento que são funcionais aqui para o modelo, e tem um ronco aqui, depois eu vou ligar o motor e vou mostrar para vocês. Refletor noturno para ajudar aqui na visibilidade. Aí vocês notem toda a parte do design com esses vincos bem aparentes que deixa toda a parte aqui do modelo bem agressivo aqui o design. As lanternas elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, toda a parte aqui da iluminação em LED, com essa moldura em black piano que envolve toda a parte aqui das lanternas traseiras. A inscrição GR Corolla, também o logo aqui cromado ao centro, limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem. O spoiler é integrado aqui com esse detalhe em preto brilhante e também a cor predominante com a antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar aqui ao centro. São 260 litros de capacidade aqui nesse porta-malas, por ser um hatch, por conta do quê? O step, no caso ele aqui, é uma 5ª roda, então ela utiliza o mesmo perfil aqui e a mesma roda BBS forjada, então praticamente ela vai ocupar todo esse espaço. Tá vendo que vocês veem até a marca aqui, ele vai preso com esses ganchos aqui. Ele tem aqui um nicho do lado esquerdo, direito, e você puxando aqui, você tem um acesso aqui com a parte com esses nichos, kit de ferramentas e a bateria, como eu falei para vocês, que fica posicionada aqui atrás por conta do coletor de ar, que é bem grande na parte da frente. E aqui temos o tampão, todo esse acabamento aqui em preto fosco, você puxa aqui para poder fazer o fechamento aqui do porta-malas desse modelo. Ele conta também com freios a disco nas 4 rodas, também freios ABS com EBD BAS e assistente de rampa. E conta com 7 airbags na parte de segurança, que são 2 airbags frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros.
Os detalhes na parte traseira começam pelo entre-eixo, são 2,64 m de comprimento, 6 a menos do que o Corolla Sedan. Coloquei o banco traseiro aqui na minha posição para mostrar para vocês, não coloquei como de costume todo para trás, porque realmente aqui o espaço é bem justo para vocês verem aqui, ó. Praticamente aqui fica encostado no banco do motorista. Já o banco dianteiro aqui está posicionado mais à frente. O teto, ele é preto com as alças, aqui a iluminação em LED no teto, também portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Aqui você não tem saída de ar-condicionado, mas sim uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C e o porta-trecos, esse detalhe em preto brilhante para trazer uma certa comodidade para quem vem aqui atrás recarregar um celular, por exemplo. O banco ele é revestido, a parte aqui é mista, em couro aqui ao centro, com a costura aparente, aqui um Ultra Suede Brinalb, segundo a Toyota, com as perfurações e as marcações vermelhas. Não sei se vocês vão conseguir reparar aí no vídeo. Eu vou descer ainda para mostrar a parte traseira para vocês aqui. Cinto de 3 pontos de encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço com a parte aqui com 2 porta-copos, Isofix com as cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também alerta de afivelamento do cinto aqui dos 3 ocupantes na parte traseira. Você consegue puxar essa parte aqui, o banco ele é bipartido, 60 por 40, então vocês veem que o step fica na parte traseira aqui, a quinta roda praticamente ocupa uma boa parte do porta-malas. Então, se você quiser descer para utilizar de uma certa forma o que não coube no porta-malas, tem como utilizar aqui. Na parte da porta, todo o revestimento aqui em couro, macio ao toque com uma linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, com toda essa parte aqui com os puxadores cinza metálico. Essa peça é em preto brilhante, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. Porta-latinhas aqui, ou porta-copos, e também alto-falante aqui na porta do GR Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição GR. Do outro lado você tem aqui alarme perimétrico e volumétrico. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry, que traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem ajuste de altura somente do banco motorista. Essa outra alavanca já é o ajuste das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Olha todo o acabamento aqui com esse detalhe cinza metálico e a inscrição GR. Aqui você consegue fazer a abertura do tanque de combustível, são 50 litros, a inscrição aqui, e os 3 pedais aqui com um detalhe em aço escovado, a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do GR Corolla, que já está em funcionamento. Deixei até a porta aberta para vocês escutarem essa parte do escapamento. Então realmente o carro impressiona nessa questão aqui de esportividade. Vou fechar a porta aqui para mostrar para vocês. Nós temos uma parte aqui com painel digital de 12,3 polegadas, o mesmo que o Corolla Sedan. A multimídia é aqui de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, mas ela é bem menorzinha aqui, como vocês podem perceber, né? O acabamento aqui em preto brilhante, os botões aqui touch, que você tem as opções, comando de som, comando de voz, aí você pode passar aqui para o lado referente à rádio, as estações, fone, e também as configurações gerais que você consegue fazer o acesso aqui também na parte da multimídia para você estar utilizando. Apertando aqui ao centro você tem aqui Android Auto, Apple CarPlay sem fio, basta clicar, ela já vai parear com o seu dispositivo, mas é uma multimídia bem simples, como vocês podem perceber aqui. Acredito que aqui o empenho do carro foi na esportividade, não nessa parte de tecnologia aqui. O ar-condicionado é do tipo digital, 2 zonas, que fica aqui no console central também o botão Start-Stop com a partida aqui com a inscrição GR, e você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, outra temperatura para o lado da passageiro, aquecedor do vidro traseiro. Aqui você consegue aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vindo de fora, e você liga o ar-condicionado aqui. Todo acabamento cinza metálico, os acabamentos aqui ó, bem macio ao toque, aqui na parte do painel com a costura aparente. Mais abaixo aqui você tem o detalhe também com o porta-trecos. Se fosse a versão Circuit, você já teria um recarregamento do celular por indução sem fio. Também o head display aqui na parte do painel, sensor de ponto cego, tráfego cruzado e o teto. Essa é a diferença da versão Circuit. Aqui todo o acabamento em couro, bem macio ao toque com a linha aparente. Aqui já em preto fosco, e aqui a inscrição GR e a numeração, ó, 048 de 99. Você tem aqui também a opção para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade e modos de condução. Você consegue colocar para frente aqui, ó, Sport,
Se eu colocar para baixo aqui ele volta para o normal e já vai mudar a parte da tela ali com o conta-giros. Se eu colocar para baixo, modo econômico. Então você tem essas três opções para utilizar. O câmbio é do tipo manual, de 6 marchas, com engates rápidos, justamente por ser um modelo aí para uso esportivo. Aqui você tem a opção para fazer a troca aqui do sistema de tração integral do modelo. Se você apertar aqui ao centro, é o modo track. Então ele vai ficar aqui, ó, 50 por 50. Se eu colocar para o lado esquerdo, aqui vai marcar as rodas dianteiras. Então vai estar lá 60 por 40. Se eu virar para o lado direito, rear, que é parte da tração traseira, então vai ter ali 70 na roda traseira, 30 na roda dianteira. Então tem esse detalhe que facilita para você estar utilizando aí numa track day. Freio de estacionamento continua sendo manual, justamente por ser um carro esportivo. Fazer um drift, por exemplo, tem como você fazer com mais facilidade por conta do freio ser manual. Você tem aqui 2 porta-copos aqui também, e a parte do porta-trecos, como eu mostrei para vocês anteriormente, que vocês podem usar da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro, como eu falei anteriormente, ele é misto, com a parte em couro, a costura aparente, aqui o Ultra Suede, que é um Brinalb bem macio ao toque, com uns pontilhados vermelhos aqui, parte acima aqui também, parte lateral para trazer mais conforto, e aqui, por ser um esportivo, você vai ficar aqui mais ali ajustado no banco, você não vai ficar correndo para um lado para o outro por conta de ser um banco totalmente em couro. Regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, puxou, ele acende a iluminação em LED tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Também aqui o retrovisor, que não é do tipo fotocrômico, iluminação em LED aqui na parte do teto, e também o botão para estar ativando ou desativando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Aqui você tem referente a parte aqui em black piano e os ajustes aqui, os alertas, na verdade, de airbag e afivelamento de cinto de segurança para quem está lá atrás. Também o detalhe aqui em cinza metálico na saída do ar-condicionado, e você puxando aqui, você tem também aqui o detalhe com porta-luvas para você estar utilizando, ele desce bem devagar. O acabamento aqui é bem macio ao toque nessa parte do painel, alto-falante. Aqui na parte acima já é em plástico rígido, e aqui na parte do painel, ó, bem macio ao toque, aqui para vocês perceberem. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, mas ele não conta com rebatimento eletrônico. Na parte do painel você tem ajuste do facho do farol para colocar para cima ou para baixo, referente ao sistema Toyota Safety Sense, acendimento do farol alto e baixo comutativo, automático. Então você passou por um veículo, ficou escuro, ele volta para o farol alto, veio um veículo contra você, ele coloca para o farol baixo automaticamente. Aqui você tem a posição aqui do Odotrip, que ele vai mudar aqui a quilometragem, trip A, trip B, e você vai apertando, ele vai mudando ali para você acompanhar. A sua direção é eletroassistida, com regulagens de altura, regulagens de profundidade. Vocês percebam que o arco aqui do volante ele é bem curtinho, justamente por ser um esportivo, revestimento em couro, aqui toda a linha aparente aqui da parte da costura vermelha e a inscrição GR. O volante, você tem os comandos de som aqui desse lado, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e o computador de bordo, que você consegue ajustar tudo desse lado. Aqui do outro lado, mais abaixo aqui para passar as estações da rádio ou a música que você está ouvindo, e aqui acima referente ao sistema Toyota Safety Sense, com detalhe que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui você consegue setar o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade, você não percebeu, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo aí mais segurança. Também assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça ali na faixa de rodagem. E também assistente pré-colisão, que se você mantém ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual se ele identificar uma situação de risco à sua frente. Se você não tomar uma medida evasiva, ele vai acionar os freios de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Outra parte do sistema também é na parte de oscilação ao volante, ou seja, quando você está com muito sono, muito fadigado dirigindo, quando você começa a oscilar a direção, ele te dá um alerta sonoro e visual também. Ele vai aparecer uma xícara de café ali informando que você está com muito sono, que você pode causar um acidente aqui com o modelo. Outra parte interessante aqui do modelo, na parte do painel, é aqui, ó,
você tem punta-taco eletrônico, então você opta aqui para poder estar dirigindo com punta-taco. Apertou, ele já aparece o IMT aqui com opção ativa no modelo. A parte do painel, você tem aqui, ó, é de 12,3 polegadas em TFT digital. Então você tem aqui temperatura exterior, temperatura do motor, aqui é o medidor referente ao tanque de combustível, que é 50 litros, relógio, aqui as indicações de consumo, o tempo de viagem, enfim, você consegue acessar. Essa setinha aqui para o lado direito, aqui ó, você vai alternando aonde você deseja, e para o lado esquerdo também, então você consegue fazer toda a parte de configurações aqui ao centro. Se você colocar aqui a seta para o lado, ele já vai alternar aqui ó, modo 3, como vocês veem aqui, modo 2 e modo 1, então você consegue acompanhar a média total, a parte aqui com força G, também a parte que mede ali o detalhe ó, da parte do turbo intercooler também funcionando, conta giros ao centro, velocímetro digital, enfim. E você consegue alternar também na parte de configurações aqui no painel. Se você segurar o centro aqui, você consegue mudar aqui, ó. Você vai girando para baixo, configurações, mensagens, ele fica com a parte mais limpa ali, até você voltar em configurações aqui e segurar o centro mais uma vez. E aí você consegue ajustar aqui as configurações. Configurações de medidor, eu consigo alterar também, então consigo colocar aqui o tipo de medidor, ó, colocar dessa forma, ou aqui ao centro, ou mudar aqui e deixar mais limpo, com conta-giros lá em cima, enfim, isso você decide da melhor maneira que você achar. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do GR Corolla, realmente um hatch esportivo que é bem interessante. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse esportivo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para José Rodrigues, da cidade de Guarujá, lá em São Paulo. O segundo salve vai para Gilberto Tomás, da cidade de Goiânia, lá em Goiás. O terceiro e último salve vai para Bruno Silva, da cidade maravilhosa, lá no Rio de Janeiro. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!